Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o amor. O amor que é tão importante em nossas vidas. Então, aguçando os nossos sentidos para o amor. Um mestre passeava pela montanha. No seu regresso, um dos discípulos perguntou: Mestre, por onde andaste? E o mestre respondeu: pela montanha. O discípulo, desejando saber mais, insistiu: Mas seguiste por quais caminhos? E o mestre respondeu: Segui o aroma das flores e acompanhei o curso dos brotos novos. Está num conto zen, Espelhos da Alma, da Joana de Ângeles, Psicologia do Amor. O que significa isso, não é? Onde o mestre foi? Ele respondeu que ele seguiu o aroma das flores. É o que nós precisamos fazer na vida. Seguir as coisas boas, né? O aroma realmente das flores, no sentido de uma coisa gostosa para a gente poder sentir. E o curso dos brotos novos. Que a gente possa estar sempre buscando o novo em nós mesmos e o novo no próximo, né? Então nós vamos falar de todos os sentidos, começando com os nossos olhos. Precisamos ter um bom olhar para nós mesmos e para o outro. O bom olhar forma, acolhe. O mau olhar deforma, rejeita. O bom olhar acalma, estimula, respeita. É um elogio sem palavras e um carinho sem o toque. O mau olhar agride, desvaloriza, desrespeita e afasta. Então isso é muito importante, não é? Como nós olhamos para o outro, né? Nós temos um bom olhar. É uma coisa importante para a gente desenvolver. Que possamos ter sempre um bom olhar para o próximo, não é? Porque o mau olhar, quando a pessoa só tem aquele olhar da crítica, do julgamento, né? Isso faz muito mal para as pessoas. Dá para ele fechar ali. Tem a história de um homem do terno de linho. Vocês conhecem essa história? Um homem ganhou um linho e levou no alfaiate para fazer o terno dele. Quando ele foi lá para provar, já para pegar o terno, ele falou assim: mas você colocou aqui a manga, uma manga está curta, né? Você fez uma manga errada. Aí o alfaiate falou assim: não tem problema. Quando você for sair daqui, você abaixa assim, que ninguém vai perceber que a manga está curta. Mas e essa barriga aqui? Ó, você largou minha barriga aparecendo. Não, mas não tem problema. Você abaixa a barriga assim e você sai, não tem problema. Aí tinha 2 homens na praça. Aí ele saiu assim, todo torto, né? Aí um deles falou assim: olha aquele homem, todo deformado. Aí o outro falou assim: que bonito terno. Então vejam, né? A gente, o que nós estamos olhando para o outro, né? Olhamos o bonito, o belo, olhamos as falhas, né? Nós temos que ter realmente esse bom olhar para enxergar o outro de uma forma melhor. Isso é uma frase linda do Silêncio do Olhar Divino. O olhar de Jesus tem o poder de curar nossas feridas. Isso é um padre que escreveu isso. Mas olha que bonito que ele diz. Há olhares de indiferença que fazem com que o outro sinta-se desprezado e humilhado. Há olhares de raiva que imprimem na alma as marcas da agressividade. Há olhares tristes que estão presentes em muitos e nos mostram o inverno rigoroso que fez morada em territórios misteriosos da alma. Há também olhares que transmitem vida. O olhar da compaixão, que acolhe. O olhar alegre, que nos faz sentir abraçados. O olhar da paz, que nos devolve o céu. O olhar de solidariedade, que nos une como irmãos e irmãs. Nosso olhar revela o que se passa em nossa alma. O olhar de Cristo tinha a sensibilidade de devolver ao ser humano o sentido de sua existência. O silêncio do olhar divino
Escrevia novas frases de uma vida que se encontrava sem sentido. Olha que linda essa fala, né, desse padre sobre a questão do nosso olhar. Cristo nos olhava sempre com muito amor, né? Por mais que ele fosse agredido em muitas situações, ele só tinha o amor e um bom olhar para todos, né? Então vamos pensar no nosso olhar, como nós olhamos o nosso próximo. Nós temos sempre um bom olhar, né? Ou nós acabamos olhando para o outro e começamos a fazer julgamentos, não é? Nós todos somos humanos e temos falhas, então nós temos que realmente ampliar, temos mais sensíveis, né, às dificuldades do próximo. As mãos, tato e pele. Um psiquiatra boliviano diz o seguinte: a mão, órgão humano por excelência, serve tanto para acariciar como para agarrar. Mão que agarra e mão que acaricia são duas faces extremas da possibilidade de encontro interhumano. Agarrar é a expressão do poder sobre, da manipulação, do enquadramento do outro ou das coisas ao meu modo de ser. A carícia é uma mão revestida de paciência, que toca sem ferir e solta para permitir a mobilidade do ser com quem encontramos em contato. Isso está no livro Saber Cuidar, do Leonardo Boff. Quem não leu esse livro, vale a pena ler. Ele fala a importância do saber cuidar de si, do outro, né, e da humanidade. Então vejam, como nós lidamos com as nossas mãos. Nossas mãos são mãos que sempre acariciam e acolhem, ou são mãos que às vezes agarram e maltratam, não é? Então, como nós tocamos o outro? Tocamos o outro com amor, sempre. Jesus nos tocou sempre com amor, né? Através de suas palavras e ensinamentos. Eu me toco com amor. Tem pessoas que se agridem e que também agridem o outro fisicamente. Tem pessoas que se batem, não é? Pessoas ficam nervosas. Nossa, mas como eu sou burra, eu não consegui fazer isso, e bate na cabeça, não é? Isso é uma autoagressão. E algumas pessoas fazem isso. Então, nós temos que realmente buscar tocar, nos tocar de uma forma amorosa e também tocar o outro de uma forma amorosa. Tocar é uma experiência especial. O tato é o mais visceral, originário e delicado dos sentidos. E a sensação de tocar e ser tocado é primária. Os bebês se acalmam quando se sentem tocados. Então Jesus aqui, né, gente? Jesus nos tocou sempre com muito amor, né? Em suas palavras, inclusive no toque físico mesmo. Ele curava as pessoas pelo toque, né? Então vamos pensar como nós tocamos o outro, né? É muito importante. O bebê, né, ele se sente acolhido. Todos nós nos sentimos acolhidos pelo toque, pelo abraço, né? Vocês conhecem o abraço de 20 segundos? Já ouviram falar do abraço de 20 segundos? Então, você pega seu companheiro, você abraça e você faz um balancinho assim. E você fica 20 segundos abraçados fazendo isso. Isso acalma de uma forma muito grande. Então, façam essa experiência em casa. Nós todos precisamos ser tocados de uma forma amorosa. E esse abraço favorece isso, né? O toque é primordial na comunicação mútua. A chamada fome da pele é a experiência reconhecida da vida humana. O mais leve toque pode despertar emoções, expressar calor humano que não se consegue com palavras. Reduzir os sentimentos a palavras cessa qualquer mensagem do coração. Claro que as palavras, elas são muito importantes da gente ouvir, né? Boas palavras. Mas o toque, ele é muito importante. Nós precisamos de acolhimento físico, de realmente tocar, abraçar, não é? Acariciar o outro, nos acariciarmos, né? A gente tem pessoas que se agridem. Então, vamos olhar no espelho, se tocar de uma forma amorosa, se auto-abraçar, não é? Já fizeram isso? Muito triste.
Deixa eu me abraçar eu mesma. Deixa eu fazer um balancinho aqui, para a gente poder realmente nos reorganizarmos fisicamente e emocionalmente, né? O toque alivia a dor, a depressão, a ansiedade. O toque afetuoso dá segurança, faz a pessoa sentir-se melhor consigo mesma e com o ambiente. Provoca mudanças naquele que toca e é tocado. Então, gente, não vamos economizar esse toque, né? A gente que quando se encontra, normalmente a gente até se abraça, né? Quando a gente se encontra aqui no centro, tem um bom olhar. Então é muito importante nós não perdermos de vista essa importância desse toque, desse abraço, né? Agora as mãos. Quanto pode as nossas mãos? Isso é da Plenine Charon. Diz assim: as mãos acolhem e curam feridas. Para o mudo, a mão é verbo. Olha que bonito isso, gente. Para o mudo, a mão é verbo, ele toca, não é? Para o idoso, é segurança. O idoso precisa de muito segurança, né? Eu tenho uma mãe muito idosa, ela tem muita dificuldade para caminhar. Então, essa segurança dos filhos, de quem está perto, de acolher, de ajudar, ela é muito importante, né? Então, para o idoso é a segurança. Para o maldoso, a mão erguida é a ameaça. É a pessoa que realmente tem dentro de si aspectos mais destrutivos e está sempre ameaçando. Tem pais que ameaçam filhos, batem nos filhos, né? Se agridem. Então, isso é muito importante a gente poder trabalhar. A mão erguida é ameaça. Para o pobre, a mão estendida é súplica. Olha que bonito isso, gente. Para o pobre, é súplica, é um pedido. E como é importante a gente poder realmente acolher uma necessidade de uma pessoa carente. E é tão interessante porque quando você faz isso, e aqui todo mundo acho que faz uma sua caridade, né? Quando a gente promove alguma coisa ao bem-estar de uma pessoa muito simples, que precisa de muita ajuda, o prazer que nós temos é o maior prazer, no prazer da doação. O maior prazer que nós conseguimos viver, o de troca dá prazer, dá, mas o prazer de doação é o prazer que mais nos alimenta a alma, que nos deixa mais felizes. Todo mundo que pratica isso deve sentir, né? Para quem ama, a mão silenciosa que acolhe a do ser amado é felicidade. Há mãos que agarram perturbadas, há mãos suaves, há mãos que ferem, há mãos que acariciam, há mãos que amaldiçoam e há mãos que abençoam. Tem pessoas que amaldiçoam com a mão, né? Mas olha, é importante da gente abençoar as pessoas com nossas mãos. Pelo toque, né? Pela prece, né? Pela vibração. As mãos unidas em prece são uma súplica ardente ao Senhor. E como é importante a prece, né? Nós precisamos valorizar mais a prece. A prece nos conecta com algo maior. A gente deve e pode orar para o nosso espírito protetor. Todos temos um espírito protetor. Então, quando alguém está muito triste, faz uma prece pelo seu espírito protetor, que ele vai estar perto de você. Faz uma prece para uma pessoa querida. Eu tive uma avó materna. A paterna não foi uma boa avó para mim, mas a avó materna foi uma pessoa maravilhosa. Toda noite eu oro para minha avó, para essa avó. É muito interessante isso. Quando eu oro para minha avó, eu sinto a minha avó perto de mim. Então, olha a importância da prece e de como a gente lida com essas questões, né? Então, vamos orar. Orar por espíritos que já desencarnaram, pessoas queridas. Orar para o nosso anjo da guarda. Orar como eu faço com a minha avó, quem tiver alguma pessoa que já partiu e que vocês tenham um grande apreço. Orem. O contato acaba realmente favorecendo um bem-estar muito grande para nós, né? As nossas mãos são abençoadas. Tem como missão a construção de um mundo novo. Usemo-las sempre para edificar, elevar, dignificar, apoiar, acenar com a esperança num futuro melhor.
Futuro que depende de todos nós se dermos as mãos. A boca. Fala é um alimento simbólico. Eu pus ali digestão emocional. Quando nós falamos alguma coisa, nós estamos dando um alimento simbólico para o outro. Se eu falo uma coisa boa, puxa, eu gosto tanto de você, isso favorece um acolhimento e uma digestão emocional. Sabe quando você come um bom alimento e você fica com a parte boa e elimina o ruim? Nós temos que passar para o outro falas boas, que possam pôr para dentro e aquilo fazer bem, né? Então é muito importante como nós falamos e o que nós falamos. Como que eu falo, gente? Como vocês falam? Vocês falam alto? Falam gritando? Falam baixo demais? Tem pessoas excessivamente tímidas que falam tão baixinho que às vezes a gente nem consegue ouvir. Então, quando for assim, a gente tem que se aproximar um pouco mais para ouvir. Ah, fala mais alto. Eu não posso falar assim para uma pessoa, né? Se ela é mais tímida, deixa eu ouvir da forma como ela pudesse comunicar, sem a gente fazer essa cobrança, né? O que eu falo para o outro? Vocês param para pensar sempre o que vocês falam para o outro? Vocês falam coisas boas? Falam coisas ruins? Falam coisas que vão acolher o outro na dor, né? Então, o que eu falo para o outro? A nossa voz penetra o psiquismo do outro. Então, tudo o que eu falo está entrando no psiquismo do outro. Então, vamos buscar falar sempre com amor. O que o outro fala é enriquecedor ou não para a minha vida? Prestar atenção no que sai e no que entra em mim. Eu estou me alimentando emocionalmente de forma saudável ou estou me intoxicando? Como estou alimentando o outro? Isso é muito importante, né? Como que a gente fala? Como que eu me alimento emocionalmente? Eu me trato bem? A gente tem que se tratar bem. Tem uma fala de uma pessoa que já faleceu, ela diz assim, que ela olha na frente do espelho e fala, eu me amo, eu me aprovo, eu me aceito do jeito que eu sou. Isso é uma coisa interessante da gente fazer. Já fizeram essa frase? É muito importante isso. Eu me amo, olha para o espelho. Eu me aprovo, eu me aceito do jeito que eu sou. Se a gente não se aceitar como a gente é, o outro também talvez possa não nos aceitar. Então que comece de nós, né, essa busca, essa aceitação. Então, eu me alimento de forma saudável, estou só me intoxicando de ideias negativas, de coisas ruins, né? Então, alimentar de coisas saudáveis na relação verbal com as pessoas. Eu busco trocas que vão me fazer bem, que vão me trazer um bem-estar. Busco trocas quando eu consigo também fazer esse bem para o outro, né? Como que eu alimento o outro? Vocês todos aqui têm filhos? É muito importante alimentar os filhos com muito amor, com falas muito acolhedoras, sem gritos. Gritos fazem muito mal. Se chegar perto de um cachorro e fazer assim, falar assim para ele, eu te amo, ele sai correndo. Pela forma, não é o conteúdo, né? Porque o animal não entende isso. Mas olha como é importante a forma como nós nos comunicamos com nossos filhos, ou entre vocês como marido e mulher. A gente não perca esse respeito. Você sabe o que significa respeito, né? Eu já falei isso para vocês aqui do porco-espinho. E o porco-espinho no inverno, ele precisa se aproximar, senão ele morre de frio. Se ele ficar muito longe, se ele ficar muito perto, ele solta o espinho, o porco-espinho. Se ele ficar muito longe, ele morre de frio. Então eles descobriram uma distância onde eles conseguiram passar o calor sem passar o espinho. Essa distância, isso se chama respeito. O respeito não invade, o respeito acolhe. Nós precisamos nos respeitar, não é? Tem pessoas que não se respeitam, que se maltratam, né? Se alimentam mal, se drogam, fazem coisas muito destrutivas para si mesmo. Então, é muito a gente pensar como que nós alimentamos o outro e como nós nos alimentamos.
Palavras são janelas ou são paredes? Isso é importante, não é? Que é uma palavra que são janelas, né? Chega no outro, uma janela aberta, tá bem? Ou são paredes? Uma forma que você fala, não chega. E se chega, maltrata, né? Elas nos condenam ou nos libertam. Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Isso está no Palavras são janelas ou são paredes, da Ruth Bebermeyer. Gente, eu achei linda essa fala, não é? Então, quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Eu possa realmente passar para o outro algo bom, né? Vai fazer bem para o outro. E quando eu estou fazendo bem para o outro, eu faço bem para mim. É um bumerangue, né? Se eu dou amor, isso volta para a gente. Tem palavras que nos agridem. Tem palavras que ativam a nossa agressividade. Veja, o pai, aqui o marido, grita com a mulher. A mulher grita com o filho bate no ursinho. Isso é uma cadeia do destrutivo. Então vamos evitar de nós realmente termos palavras fortes onde a gente está agredindo o outro, né? Às vezes um pai pode ficar muito bravo com o filho e até bate. Bater não educa, bater deixa a pessoa se sentir não amada, não acolhida, às vezes fica revoltada, não é? Então nós temos que só tocar o outro de uma forma amorosa e não agredir. Tem palavras que nos acolhem com amor. Eu achei essa figura muito bonita, né? Esse abraço amoroso. Tem palavras que ativam a nossa capacidade de amar. Então, gente, vamos trabalhar nossas palavras, independente com quem nós estamos falando, para tratar sempre o outro de uma forma amorosa. Ah, mas o outro me trata mal. Mas trate o outro de uma forma boa. De tanto você colocar o bom vai aumentando, não é? Agora, se você entra na sintonia do destrutivo, vira uma briga. O Rubem Alves, né, que já até faleceu, escreveu coisas belíssimas. No Retrato de Amor, ele diz assim: o ouvido é feminino, vazio que espera e acolhe, que permite ser penetrado. A fala é masculina, algo que cresce e penetra nos vazios da alma. O segredo do amor é a androgenia. O que quer dizer isso? Que todos somos homens e mulheres, masculinos e femininos ao mesmo tempo. Há pessoas muito velhas, cujos ouvidos ainda são virginais, nunca foram penetrados. E é preciso saber falar. Há certas falas que são verdadeiros estupros. Então vejam, gente, então nós somos homens e mulheres, masculinos e femininos. Então vejam, tem velhos que ainda têm os ouvidos virgens que não ouvem. Tem pessoas que não ouvem, né? Elas não deixam entrar a fala do outro, né? Por isso que fala que são virginais. Nós precisamos saber falar com amor. Porque tem palavras que são como um estupro, que são como uma agressão física, né? As palavras malditas, as palavras agressivas, elas fazem muito mal para quem as recebe, né? Então a gente tem que se proteger desse tipo de troca. E quando uma pessoa falar de uma forma tão agressiva assim, se afaste. Porque se você ficar para debater, só vai piorar. Então, o afastamento mostra que não, eu não aceito essa agressão, né? Não vou ficar aqui para me sentir agredida desta forma. No livro Horizontes da Fala, do João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, ele tem várias falas muito interessantes sobre a questão da fala. Ele diz assim: o sábio fala pouco. Suas palavras são pérolas preciosas que não podem ser desperdiçadas. Tem pessoas que falam muito, muito, muito e não falam nada, né? Ou só falam coisas que realmente não fazem nenhuma diferença em nossas vidas. O sábio fala pouco, mas quando ele abre a boca é para realmente nos alimentar. Fala pouco, mas fala muito no sentido do sentimento amoroso, né?
Se disciplinares os teus pensamentos e educares as tuas palavras, a tua boca se tornará um sol a aquecer os que ainda permanecem na sombra da indiferença. Olha que frase mais bonita, né? Disciplinar os nossos pensamentos. Nós, às vezes, temos pensamentos ruins. Nós temos que disciplinar, ensinar a nós próprios. Comecei a pensar alguma coisa ruim. Opa, deixa eu pensar numa coisa boa aqui, né? Então, a gente tem que disciplinar os pensamentos. E educar as palavras, né? Para que na nossa boca seja como um sol, né? A aquecer os que ainda estão na sombra da indiferença. Então, se a gente conseguir fazer sair de nós sempre palavras boas, situações agradáveis, de alguma forma a gente vai começando a tocar o outro, não é? Pessoas que ainda estão na indiferença da questão amorosa. Fala ajudando, fala entendendo, fala perdoando. Vocês sabem, quem não perdoa fica preso na mágoa. E quem fica preso na mágoa adoece. Então a gente tem que realmente perdoar. O perdão é para a gente se libertar também da situação negativa, né? Fala alegrando, fala trabalhando, fala sorrindo, fala amando. Gente, é tão importante a gente sorrir, né? Vocês sorriem bastante? Quando uma pessoa sorri para a gente, é automático, a gente acaba sorrindo também, não é assim? É contagiante o sorriso. Então a gente tem que ter uma fala sempre mais alegre. Ah, mas estou tão triste. Mas canta uma música, tenta fazer alguma coisa para você realmente se retomar numa situação mais saudável, né? Fala trabalhando, fala amando. Fala amando sempre, né? Amando quem quer que seja. Quando eu estou ajudando uma pessoa carente, eu estou vivenciando um ato de amor. Então, vamos amar sempre. A tua boca, olha que bonita essa frase, deve ser uma torneira pública, jorrando água pura, sem interrupção, a quem quer que esteja com sede. Olha que bonito isso, né, gente? Que da nossa boca só saiam coisas boas. Isso é um exercício, né? Ainda tem pessoas que qualquer coisa xinga, né? Grita. Então, vamos falar que da nossa boca, olha que bonito, água pura. É água que limpa, é água que alimenta de uma forma boa, né? Às vezes tem falas que são como uma água contaminada, né? Você tem falas negativas para o outro. E às vezes isso volta para você mesmo, porque quando você fala coisas ruins, esse ruim está com você. Então isso faz mal para o nosso corpo, para a nossa mente, né? Então vamos buscar ter mais água pura dentro da gente, para que realmente nós possamos alimentar quem esteja com mais dificuldades, né? E muitas vezes nós estamos com sede de amor, de carinho, e precisamos desse contato e dessa troca do outro, né? Olfato. O olfato está diretamente ligado à memória emocional. Quando sentimos um cheiro, ele nos remete a lembranças. Cheiro da grama molhada. Você sabe, quando eu era criança, a gente ia para um lugar assim de praia, e de lá tinha muita grama. E a grama molhada, eu lembro do cheiro. Toda vez que eu sinto o cheiro da grama molhada, eu lembro das experiências que eu tinha com os meus pais. Já viveram situações assim? A mesma coisa com o cheiro do café da avó. Puxa, olha, a avó já morreu, mas eu lembro daquele cheiro, eu lembro da avó que fazia toda vez aquele café no bule. Então, essas são lembranças emocionais muito importantes, né? O perfume da mãe. Mas também tem perfumes que possam ser muito bons, mas se estão associados a uma experiência negativa. Por exemplo, uma mulher sofreu um estupro de um homem que estava perfumado. O perfume era bom, mas toda vez que ela sente aquele cheiro, ela entra em pânico, porque volta a lembrar a situação tão destrutiva. Olha como isso é importante, essa questão do cheiro, né? Ah, mas o perfume é bom. Ele é bom quando associado a coisas boas, porque ele pode ser bom e realmente não fazer bem, né? Então nós guardamos lembranças afetivas
de cheiros vividos na infância. Todo mundo tem essas lembranças? Isso é muito bom, porque isso alimenta a nossa alma, né? Porque você lembra de coisas boas. Nós emitimos odores de acordo com o nosso estado emocional. Alegria, medo, raiva. Tem pessoas que são muito enraivecidas, às vezes elas emitem até um odor ruim, porque elas estão impregnadas de sentimentos mais negativos e destrutivos. Às vezes ela pode emitir um cheiro ruim, né? A alegria já é diferente, né? Parece que quando você está alegre, feliz, você, até na questão do cheiro, é alguma coisa boa, né? O medo também é uma coisa ruim, que fica, às vezes a pessoa, ela, até a nível do que ela sente, ela fica realmente com um cheiro diferente, pelo medo, pela angústia, né? Os cheiros podem influenciar o nosso humor. As lembranças e sensações proporcionadas por diferentes cheiros interferem em nosso estado emocional, de forma positiva ou negativa. Os cheiros são um gatilho mais forte para lembranças quando comparados à visão. Olha que interessante. Lembrar coisa de cheiro é mais forte do que a gente vai sentir do que o que você está vendo. Porque é uma experiência que você viveu mais forte, né? Ver uma pessoa nos traz recordações. Porém, notar o perfume dela em algum lugar nos trará de forma mais presente a sensação dessas memórias. Como eu falei, né? De coisas boas ou ruins. Agora vamos falar do ouvido. Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Depois a gente vai conversar. Ouvido. O que ouvimos nos afeta sempre de forma positiva ou negativa, né? Como ouvimos o outro? Nós prestamos atenção? Tem pessoa que você começa a conversar com ela, de repente ela olha para o lado. Você está olhando no olho dela, ela olha para o relógio e fica... Então, assim, como que nós ouvimos o outro? A gente tem que ficar atento, inteiro. Isso se chama respeito, né? A pessoa está falando, ouça. Ah, mas a pessoa está falando muito. Às vezes ela está com uma necessidade de ser ouvida. Quando as pessoas estão muito sozinhas, muito solitárias, às vezes elas querem falar. Às vezes porque ninguém está ouvindo essa pessoa. Então vamos ter paciência, né? Isso é praticar caridade, né? Ouvir o outro na dor dele, nas necessidades dele. Nós prestamos mesmo atenção no outro? Nós precisamos ouvir sem julgar e sem cobrar. Vocês ouvem sempre sem julgar? Porque às vezes a gente ouve e a gente julga, né? Ela falou assim, julga e já dá a sentença, né? Quem somos nós para julgar? Nós todos temos erros. Tem alguém aqui que não tem erro? Já é um espírito perfeito? Não temos. Temos muitas dificuldades e falhas. Então nós temos que ter esse ouvir sem julgar o outro. Sem julgar, sem cobrar. Nós estamos no mesmo barco. Até porque um julgamento nesse sentido só vai fazer a pessoa se sentir pior, né? Então vamos ouvir de uma maneira mais atenciosa e mais amorosa. Atenção plena. Se desligar dos barulhos internos e externos é você estar inteiro. Ser bom ouvinte, prestar atenção, ficar presente. E para isso tem que esvaziar a mente. Não ir nem para o passado e nem para o futuro. Já viveram isso? Às vezes acontece isso com a gente, né? Você está ouvindo uma pessoa, de repente vem um pensamento, você se distrai e pensa em outra coisa. Porque às vezes a gente não tem essa atenção plena. Então, ter atenção plena é você realmente prestar atenção totalmente, né? E ficar presente. Veio algum... Opa, deixa eu voltar. Vou ouvir você, né? Não ir para o passado ou para o futuro. Não interromper. Gente, tem pessoas que a gente está conversando, de repente ela interrompe. Ela não deixa se acabar uma frase. Isso é até falta de educação, né? Então, vamos ouvir a pessoa. Ah, mas a pessoa está falando muito. Mas às vezes ela está precisando falar. Você tem tempo para ouvir? Ouça.
Se você não tem tempo, você até pode falar assim, olha, estou percebendo que você está precisando falar muito, mas agora eu tenho um compromisso. Vamos marcar uma hora que eu possa te ouvir. Porque quando a pessoa começa a falar assim, ela está precisando ser ouvida. Às vezes ninguém está ouvindo essa pessoa. E às vezes você pode ajudar essa pessoa, que você pode estar se livrando até de um medo de se matar, né? A gente tem que realmente prestar atenção nisso, né? Acolher o outro. Não interromper, não trazer um outro assunto quando a pessoa está falando, isso é desrespeito. Não me ignorar e não julgar. Falar algo que realmente possa ajudar a pessoa a se acalmar, a pensar, a achar uma saída para a sua dor, ou apenas esteja presente, em silêncio, de corpo e alma. Vocês conseguem ter essa atenção plena? É difícil, né? Esse é um exercício. Às vezes a nossa mente nos leva para outro lugar. Opa, deixa eu voltar, deixa eu ficar aqui. Deixa eu prestar atenção. Deixa eu olhar nos olhos, não vou perder o foco, né? Então você fica olhando para um lado, para o outro, você se distrai. Então, essa atenção plena, ela é muito importante para nós sermos bons ouvintes. Nós aprendemos a ouvir melhor, né? Falar menos e ouvir mais. Tem pessoas que falam muito. Vamos ouvir mais, né? Aí o Rubem Alves também tem uma outra fala sobre a escutatória, que é a arte de saber escutar. Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor. Então vejam, nós precisamos realmente fazer um silêncio dentro da nossa alma para poder ouvir. E às vezes nós não estamos com silêncio dentro da nossa alma. Nós estamos cheios de barulhos. E às vezes quando a gente está cheio de barulhos, fica muito difícil ouvir o outro. Né? Então, a gente tem que esvaziar isso, né? E tem pessoas que realmente não aguentam o outro falar, ela já começa a falar em cima, né? Um amigo contou-me da sua experiência com os índios, olha que bonito isso. Reunidos os participantes, ninguém fala, isso lá os índios na tribo deles, né? Há um longo silêncio, vê se a gente faz isso, né? Ninguém fala nada. Todos em silêncio, à espera do pensamento essencial. Aí, de repente, alguém fala. Todos ouvem. Terminada a fala, novo silêncio. Não basta o silêncio de fora. Olha que bonito. É preciso o silêncio dentro. A ausência de pensamentos. E aí, quando se faz o silêncio dentro, a gente começa a ouvir coisas que não ouvia. Eu comecei a ouvir. Olha que linda essa fala dele, né, gente? Olha, todos em silêncio. Olha os índios, nós precisamos aprender com os índios, né? A gente faz isso. Um fala, você faz silêncio. Às vezes, se eu estou falando, você fala em cima, eu falo em cima. A gente não dá um tempo para o silêncio, porque o silêncio é importante para a gente pensar. Eu estou ouvindo uma coisa, aquela fala rápida, você nem pensa, você vai no bate e rebate. Faz silêncio. Vamos aprender com os índios. Isso é fato, isso. Ele conta isso de uma experiência com os índios, né? E para falar, às vezes ele tinha cada um pegar um bastão. Pega o bastão e fala. Né? O outro não vai interromper. Aí você dá o bastão para o outro que quer falar. Quem está com o bastão fala, o outro fica quieto. Às vezes a gente interrompe muitos outros, né? Pela nossa ansiedade. Para mim, Deus é isto. A beleza que se ouve no silêncio. Olha que lindo isso, gente. A beleza que se encontra no silêncio. Deus, tudo, nosso Criador, né? Daí a importância de saber ouvir os outros. Comunhão é quando a beleza do outro e a beleza da gente se juntam num contraponto. Quer dizer, a comunhão é a beleza da alma. E quando a gente consegue fazer essa comunhão, não é? Da coisa boa que sai de mim, que sai de você, isso realmente traz uma sensação muito boa. Ouçamos os clamores dos famintos e dos despossuídos de humanidade
que teimamos em não ver e nem ouvir. Olha a importância da caridade, né? Tem pessoas tão carentes, né? Que ninguém olha para elas. Passa e rejeita, né? Passa aquelas pessoas, às vezes, pedindo uma moeda na rua. Às vezes você dá uma moeda, a pessoa sai. Às vezes, uma vez eu dei R$1, porque eu só tinha R$1 ali de moeda. A pessoa mostra, muito obrigado. Gente, R$1. A pessoa ficou muito agradecida. Então, tem pessoas que não têm nada. A gente tem que estar mais atento. Mas eu vou ficar dando moedinha no carro, isso aí vai deixar as pessoas mal acostumadas. O Chico Xavier falava isso, né? Que ele sempre dava alguma coisa para alguém. Não importa o que essa pessoa vai fazer ou não. A pessoa está pedindo uma necessidade. E às vezes é tão pouco que a gente dá e a pessoa fica tão grata, né? Então, ouçamos o ser humano que habita em cada um de nós e clama pela nossa humanidade, pela nossa solidariedade, que possamos de verdade aprendermos a ouvir mais, né? Presença. Não faça nada, apenas esteja ali, lá. Chuang Tzu, um filósofo chinês, ele afirmou que a verdadeira empatia requer que se escute com todo o ser. Ouvir somente com os ouvidos é uma coisa. Ouvir com o intelecto é outra. Mas ouvir com a alma não se limita a um único sentido. Portanto, ele exige o esvaziamento de todos os sentidos. E quando os sentidos estão vazios, todo ser escuta. Olha que lindo isso, gente. Nós temos que estar esvaziados para escutar o outro. Mas eu nunca consigo, eu vivo sempre pensando num monte de coisa. Busca esvaziar. Esse é um exercício que nós todos precisamos fazer. Buscar esse silêncio gostoso. Mas não consigo. Então põe uma música clássica para você começar a pôr alguma coisa boa para dentro. Que isso também ajuda. Você vai prestar atenção na música, né? E aquilo vai te acalmando. Então a gente tem que pensar assim. Para nós estarmos presentes, nós temos que estar inteiros. No ouvido, na visão, né? No que a gente fala, no que a gente faz. Então, vamos trabalhar isso dentro da gente, para que possamos ser pessoas melhores, né? É isso. Então agora eu gostaria que a gente pudesse fazer uma troca e conversar, porque são vários elementos. Pode... Brilha, queria que você falasse um pouquinho nessa era digital, WhatsApp, tantas mídias eletrônicas invadindo a gente a todo momento, que às vezes você está fazendo uma coisa, terminou de fazer uma coisa, já estão te chamando para fazer outra coisa. E às vezes eu vejo pessoas burnout mesmo, porque hipnotizadas, tanta né? informação mesmo. Parar pela cabeça. Fala um pouquinho disso daí pra gente. Gente, isso é muito importante. Eu vou fazer uma pergunta para todos vocês. Vocês atualmente estão lendo algum livro de papel? Quem fica só vendo coisas só na telinha? Até lendo na telinha. Eu estou lendo, relendo até um livro Boa Nova, mas estou tendo muita dificuldade. Aí eu vi o Leandro Carnal e a Gabriela Prioli, que são pessoas intelectuais, e que também disseram que estão tendo muita dificuldade para conseguir por causa do celular. Eles disseram que eles têm que colocar o celular num outro cômodo dentro de uma gaveta. Quando não... Porque é a droga, né? É a droga. Quando não desligado para conseguir ler. Aí eu até me senti um pouquinho mais humana. Porque não tá fácil. Porque aquela coisa rápida te vicia e te dá aquele prazer momentâneo. Enquanto que um livro é algo que você tem que ter muita concentração e paciência para ler. Não tá fácil. Esse é um exercício para todos nós. Eu leio menos hoje do que eu lia antigamente. Eu lia muitos livros. Hoje eu leio bem pouco. Eu leio ainda. E ainda gosto de ler no papel. Mas leio pouco. Então, por quê? Porque nós estamos sendo convidados a uma movimentação exagerada
a uma coisa que não tem parada, onde você começa a perder a capacidade de reflexão, né? A gente vai ficando hipnotizado. É muito forte na rua, quando você sai na rua, todo mundo que eu vejo está com o celular e está olhando, né? Um dia eu esqueci o celular em casa, eu fui para trabalhar, parecia que eu estava sem... E se o paciente me ligar, e se... Percebe? Antigamente, gente, eu estudei fora, eu morava em Assis, quando eu estudei fora, só tinha orelhão. Ficava uma semana sem falar com os pais. Era telefone ainda naquela época. Depois que veio aquele tijolão, quando eu já estava formada. Então, assim, era uma época ótima, você vivia as coisas. Atualmente, eu acho que todos nós estamos deficitários nesse sentido. E então, é um treino nós ficarmos com menos celular, com menos telas. As telas viciam. Então, tentem, eu estou fazendo isso agora. Volta a tentar ler. Porque tem pessoas que ficam até lendo na tela. Lê no papel mesmo, vira, sente o cheiro do livro. Antigamente era assim, era uma delícia. Então vamos voltar um pouco para isso. Essa modernidade está nos deixando pessoas mais ansiosas, irritadas, né? Sem paciência, que é tudo rápido. Como na tela lá, tudo é rápido, não é? Está parecendo assim, que o mundo está ficando hipnotizado. Eu vi uma historinha uma vez, né? Todo mundo andando assim. E olha, na rua é isso mesmo. Você passa na rua, vendo no ponto de ônibus, pessoas esperando o ônibus, cada um com seu celular. Dirigindo, né? Aí é o maior perigo, né? E às vezes faz isso. Cada um com seu celular. A gente ia no médico e a gente ficava trocando ideia. O que você está fazendo aqui? Estou com tal coisa. Brasileiro é assim, né? A gente troca ideia e fala assim. Agora cada um com seu celular, a gente nem troca mais ideia, não tem. Então, nós temos que fazer exercícios, né? Para ter essa plenitude aqui, nós estamos longe. Nós temos que fazer esse exercício. Minimizar esses aparelhos, até a televisão, né, gente? Eu não tenho televisão em quarto, isso faz muito mal. Vocês dormem com TV no quarto? A gente tem que ter pleno silêncio, escuro, pelo menos isso. Tem pessoas que dormem com a TV ligada, depois dormem e fica com aquele negócio na cabeça. A mente fica atordoada, né? As pessoas ficam mais ansiosas, mais agitadas. Eu ia dar um depoimento. Isso, tem uma filha autista, né? Eu tive que ir na escola, não esse ano, ano passado, meio que negociar a saída dela da sala de aula quando houvesse gritos. Sempre tem, né? Aquela barbúrdia, depois de uma aula de debate, até briga. Porque a professora e ela foram sair, porque ela sai correndo, ela dispara. E aí a professora teve ela lá fora, a professora levou bronca da direção porque estava fora da sala de aula. Então, assim, ainda hoje as mães atípicas enfrentam essas situações de tentar explicar o que é o autismo, como funciona, níveis do autismo. Para respeitar, né? Para respeitar, principalmente com som e com alimentação. Bom, gente, acho que nós vamos encerrar agora, né? E eu vou propor que nós cantemos juntos uma música como uma prece para depois do passe, pode ser? Eu vou pôr ela aqui. Eu gostaria que vocês cantassem. Você que sabe, pode ser agora. Tá. Só ali. Bom dia, queridas famílias. Tudo bem? Hoje é o aniversário da nossa querida Marília. Obrigada. Obrigada, gente. Te agradeço muito por estar aqui conosco hoje de manhã. Muita luz, muita saúde. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Eu comemorei aniversário com vocês. Olha que honra, viu? Conosco, né? Olha que honra. Eu vou dar os recadinhos rapidinho, antes da prece, para não... Depois a gente conseguir sintonizar com a equipe para os passos, tá bom? Então, rapidinho. Hoje, na turma do Brotinho, vai ser falado sobre o Evangelho no Lar. Então, elas vão dar todas as orientações do lar,
vocês todos aqui fazem. E nós temos indicado muito que a criança participe desse momento. Então, seja um momento que a criança esteja junto no Evangelho no Lar. Para isso, nós indicamos vários livros, né, acessíveis para elas. Dentre eles, esses livros da Turma da Mônica. Não sei se vocês já viram, que é a ilustração do Maurício de Souza, mas o conteúdo é do Luiz o Rivas e o Alan Mitchell. Então, por exemplo, tem esse do Francisco, e os gestos de animais, tem Meu Pequeno Evangelho, tem Jesus no Meu Lar, tem Allan Kardec, Princípios e Valores, e tem o Chico Xavier e seus ensinamentos. São histórias curtas, mas que podem ser utilizadas no Evangelho no Lar. Então, lê, discute com a criança, o que ela entendeu. É muito importante esse momento para fortalecer a família, além da proteção espiritual que a gente sabe que o Evangelho no Lar traz. Bom, aqui pelo centro nós conseguimos estar com 20% de desconto. Então, se alguém quiser adquirir esses livros, aqui pelo centro, falar com a Bel, lá no fundo do salão, que aí ela faz a encomenda. Não precisa pagar agora, aí é só dar o livro que quer, e aí o nome, e depois que chegar, aí faz o pagamento, tá bom? Então, com 20% de desconto, R$ 41,60. R$ 41,60 com desconto, tá bom? Tem todos esses. Qualquer um desses, isso. E aí, isso. Qualquer um deles, qualquer um. O Alan Mitchell, isso, foi em 2023 que a gente fez o congressinho. O Alan Mitchell estava. Então, é muito importante o Evangelho no Lar. Então, para 5, 6 anos, 7. Criança maior, ela se interessa em, por exemplo, 9 anos, 10, sim. Se ela nunca tiver lido, mas eu acho que vale a pena, sim. Se quiser dar uma folheada, depois ver alguma história. Tá bom. Isso. A gente está fazendo a Feira do Artesanato, então prestigiem. O valor arrecadado vai para o departamento social para montar a cesta de Natal, que é uma cesta diferenciada. Esse recurso vai ser para isso também, tá bom? Ainda estamos com algumas fichinhas de crianças para apadrinhamento das crianças, tá? Então, quem ainda não pegou e puder apadrinhar as crianças, a Bel também vai estar lá no fundo com as fichinhas, doação de um calçado, uma roupa e um brinquedo novo, tá? Aí tem a idade da criança, o tamanho do calçado, da roupa. E aí no dia, lembrando que no dia 6/12, nós teremos o café da manhã para entrega desses presentes para as crianças. Vai confraternizar com as crianças do departamento assistencial. Entregaremos os presentes. Vai ser uma manhã muito, muito maravilhosa. Vale a pena, tá? Tá na agenda. Lembrando também que o nosso encerramento vai ser 30/11. Contamos com todos vocês às 10 horas, no último dia de atividade de 2025. E nós já disponibilizamos o link para as matrículas de 2026, somente para as turmas para as crianças que tiveram esse ano aqui, né? Famílias novas, peço que entrem em contato com a gente, porque nós ainda vamos organizar as turmas para ver se sobra vaga para acolher novas famílias, tá bom? Então vai ser até o dia 30/11 também, tá? Depois a gente fecha o link e monta as turmas. E aí o que a gente queria pedir para vocês também é se vocês têm alguma sugestão de tema para trabalhar aqui, o estudo daqui da manhã. Então, se vocês tiverem algum tema que vocês queiram que seja abordado aqui, eu peço que vocês coloquem na caixinha de sugestões também, ficar lá na mesa, lá no fundo, tá bom? Uma manhã maravilhosa para nós, um domingo de muita paz. Que essa semana seja muito tranquila com Jesus nos nossos corações. Muito obrigada, viu?
antes do passe, eu vou convidar vocês todos a cantarem a música Ama, que hoje nós falamos do amor em suas várias formas de existir.